Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fórmula C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel, sobre VBA, trazendo várias dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem bacanas nos seus projetos. Sejam eles profissionais ou projetos pessoais aí que você está trabalhando por algum motivo. A gente está dentro de uma sequência de vídeos falando sobre VBA, construindo aqui um formulário para registro de produtos, né, que é uma situação bem bacana, bem interessante, mesmo que você queira fazer outros tipos de formulário, justamente porque a gente está falando de cada detalhe do nosso formulário. A gente saiu do zero lá na nossa primeira aula e a gente está chegando aí num nível bem bacana, bem profissional de formulário, que já consegue impressionar aí o seu cliente ou o pessoal aí da empresa que você trabalha. Bom, no vídeo de hoje a gente vai terminar aquela questão da caixa de combinação, né, que a gente fez na nossa aula anterior. Então, se você, por acaso, perdeu nossas aulas anteriores, aqui embaixo, nas descrições do vídeo, eu vou deixar o link de todas as outras aulas, ok? Então, não perca, lá na aula 1 a gente está falando de VBA bem básico, saindo do zero. Então, se você nem sabe direito o que é VBA, né? Se você nunca gravou uma macro, se você não entende, né, aquele texto que o Excel gera quando você grava uma macro, vai lá na nossa primeira aula, que lá eu estou falando bem detalhadamente sobre o que é VBA, de onde que ele vem, como é que você faz para acessar esse recurso, né? Então, a guia desenvolvedor e por aí vai, né? Então, de lá para cá, a gente vem já em uma sequência grande de aulas, né, falando sobre cada detalhezinho que a gente está desenvolvendo. Então, hoje a gente vai continuar nossa caixa de combinação. A gente vai incluir a questão da deleção de opções, né? No vídeo anterior, a gente fez a inclusão de opções com base em uma pesquisa, né? Então, quando a pessoa preenche uma categoria de produto, o próprio VBA verifica se aquela categoria já existe ou não, e caso não exista, ele pergunta para a pessoa se a pessoa quer fazer essa inclusão, né? E caso ela diga que sim, isso é incluído, organizado em ordem alfabética e tudo mais. Hoje a gente vai aprender a fazer a deleção a partir do botão Delete do teclado. Então a pessoa vai selecionar aquela categoria que ela quer excluir, vai apertar o botão Delete e aquela opção será excluída caso a pessoa confirme essa exclusão. Depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho também com duas das text boxes que a gente tem no nosso formulário, que são as duas text boxes que falam sobre valor, né? A gente já fez algumas configurações, né, customizações dessas caixinhas, colocando aquele texto padrão, né? Então, quando a gente clica, o texto padrão some, quando a gente sai, a caixa está vazia, o texto padrão volta, né? Se a caixa estiver preenchida, o valor preenchido fica. Agora, dessa vez, essas duas caixas vão ser configuradas para receber apenas números, né? O que é muito importante, visto que aquelas duas caixinhas falam de dinheiro. Então, a pessoa não pode sair digitando qualquer coisa ali dentro, ok? Então, bora lá para o VBA, bora para o Excel para a gente poder continuar o nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Esse é o formulário que a gente está construindo, né? Então, a gente já avançou bastante com ele. Essa já é a nossa 7ª aula. Se você, por acaso, perdeu alguma aula, se você não assistiu algum ponto, volta lá, eu reforço. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, então vai ter um link de todas as aulas aqui, tá? Justamente porque a gente está falando bem detalhadamente de cada situação, tá? Então, a gente já fez 6 outras aulas, essa já é a 7ª aula, falando só desse formuláriozinho, justamente para que você saiba tudo o que está acontecendo por aqui, né? Nas aulas anteriores, a gente fez várias coisas bem legais, como colocar a etiqueta de ajuda, né? Essa etiquetazinha que aparece uma dica de preenchimento para a pessoa. Esse texto padrão que some e volta de acordo com o que a gente clica. Edição da parte estética do nosso formulário, né? Então, botãozinho com ícone, funções, formulário fechar com o botão ESC do teclado e várias outras situações, tá? Inclusive, na aula anterior, a gente fez a inclusão dessas categorias, dessas opções de categoria, de acordo com a própria entrada de teclado da pessoa, que é muito legal, sem precisar ter um formulário para criar uma opção nova ou até um botão a mais para isso, né? O que a gente vai fazer hoje? A nossa primeira etapa do vídeo de hoje é justamente excluir uma dessas opções. E a segunda etapa do vídeo de hoje, a gente vai fazer com que essas duas caixas de texto
recebam apenas números, né? Não vai ser mais permitido escrever letras nessas caixas de texto. Afinal de contas, as duas delas falam sobre dinheiro. Então, eu não quero ninguém escrevendo letra ali dentro das caixinhas onde deveria estar constando valores, tudo bem? Então, vamos começar. Eu estou aqui já no Visual Basic, né? Para acessar o Visual Basic, se você não se lembra, eu uso o atalho do teclado Alt F11. Se você estiver utilizando o notebook com a segunda função acionada, você vai usar Alt Fn, F11 ao mesmo tempo. E se você não gosta de atalhos, se você gosta dos ícones, vai lá na guiazinha desenvolvedor, que a gente habilitou lá na nossa primeira aula, e clica no primeiro botão superior da esquerda, que é justamente o Visual Basic. Todas essas opções vão te trazer para essa janela. E se você está acompanhando com a gente esse passo a passo de aulas, você vai ter um formulário parecido com esse aí aparecendo para vocês. Tá? O que a gente vai fazer então hoje? Eu vou selecionar aqui a minha caixa de combinação, né, porque eu quero continuar com códigos nela, então eu vou dar duplo clique para entrar nos códigos diretos dela. Tá? Isso vai me trazer aqui para o módulo desse formulário, ou seja, para a página de codificação desse formulário. E para a caixa de combinação CAT, né, para CB CAT, eu tenho já dois códigos, um no evento Enter e um no evento Exit. Né? Só recapitulando, um fator bem importante, o que é esse evento? Né? O evento é um gatilho, né, aquilo que faz com que o código rode. Então, por exemplo, o evento Enter, ele roda toda vez que alguém entra na caixinha. Né? Então, toda vez que aquela caixa é selecionada, esse código vai rodar. O evento exit é o oposto. Toda vez que a gente sai dessa caixinha, toda vez que a gente muda de caixinha, dá um tab, dá um enter, setinha para o lado, qualquer coisa, fazendo com que ele mude de caixinha, ele vai rodar esse evento exit. Tá? Então, para a gente poder coletar uma informação de teclado, que é o que a gente vai fazer ali, eu vou selecionar uma opção, apertar o botão delete, e aí ele vai perguntar para mim se eu quero excluir aquela opção de categoria. Então, para ele identificar esse apertar do botão do delete, eu preciso de um evento que monitore o teclado da pessoa. E existem 3 eventos que fazem isso. O primeiro deles, né, é o keypress, tá? Evento keypress, que não é o que a gente vai utilizar agora. O evento keypress, ele é muito bom para pegar símbolos. Ele utiliza a tabela ASCII2, né, como códigos para toda simbologia. Se eu estou falando grego agora, a tabela ASCII2, de forma bem resumida, é uma tabela onde cada um dos símbolos, né, que a gente tem no nosso teclado, ou os principais símbolos aí que a gente tem disponíveis no nosso teclado, viram um código. E ele monitora justamente esse código para a gente. Tá? Então, ele facilita porque a tabela ASCII2 é usada em muitos lugares. Então, a gente até tem uma comunicação melhor com ela e é super fácil de achar. Se você digitar no Google tabela ASCII 2 com 2 romanos, né, ou 2 is, né, ele vai achar 1 milhão de opções aí de tabela ASCII para vocês, tá bom? Mas não é o nosso problema aqui agora. Inclusive, a gente vai trabalhar sem precisar saber esses códigos ou ter uma cola desses códigos, tá bom? Mas ele faz isso. O que o keypress não pega? O keypress não é acionado pelo Enter, não é acionado pelo Delete, não é acionado pelo Backspace e outras teclas desse tipo, que são teclas de função. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O keypress não funciona para a gente porque ele não é acionado pelo Delete. Então, ele não enxerga o Delete. Não adianta eu fazer o código dentro do keypress achando que vai funcionar, porque ele não é acionado pela tecla Delete. Tudo bem? Eu tenho o keydown e o keyup. Esses dois são muito parecidos. Eles coletam todas as teclas, todas as possibilidades do teu teclado. Tá? Então, se é maiúsculo, se é minúsculo, ele diferencia um monte de coisa. Só que o que acontece? Keydown é o seguinte, você pressionou a tecla A, por exemplo, a letra A do seu teclado. O keydown ele vai rodar antes da letra A aparecer aonde você está escrevendo. Então, ele funciona entre o momento que você clicou e o momento que aquela letra, por exemplo, vai aparecer na tela. Então, do momento que você clicou até antes da ação ser executada. O
Keydown é o que a gente vai utilizar aqui agora. O Keyup, ele faz o seguinte, você clica, ele executa a função e depois ele roda o código. Então, se eu tivesse apertado a letra A, ele vai clicar na A, escrever o A e depois rodar o código. Essa é a diferença dos dois, justamente o momento que ele roda isso. Tudo bem? Então, eu vou utilizar o Keydown, tá? Então, eu estou no evento Keydown aqui do nosso CBCat. E aí você vai perceber que ele também tem variáveis padrão, digamos assim, que já vem junto com o evento, né? Inclusive esse tal de keycode as MS Forms Return Integer, né? Que negócio louco é esse? É o seguinte, keycode, ele vai guardar um código que representa a tecla que a pessoa pressionou. Como assim? Vamos entender isso melhor. Para uma questão didática e para facilitar a nossa vida, eu vou escrever o seguinte, ó, msgbox, você deve se lembrar desse código, né? Messagebox e code. Né? Então, apresenta na tela o código do teclado. Basicamente é isso que eu estou falando para ele. Se eu rodar o nosso formulário dessa forma, vier na caixinha de texto e apertar a letra A maiúscula, por exemplo, o que ele vai fazer? Perceba que apareceu o número 65, que é o código do A maiúsculo. Ele ainda não escreveu o A, ou seja, ele rodou a minha mensagem box antes de executar a ação. Né? Então é justamente isso que eu quero. Quando eu dou OK, aí o A apareceu e agora ele começa a completar com um abacaxi. Se eu quero usar o delete, agora eu usei o backspace, ele apareceu aqui o código do backspace, que é o 8. Né? Então, se eu quero usar o delete, basta eu apertar o botão delete ali e ele vai mostrar o código para mim, 46. Então, esse é o código que eu quero monitorar. Vou dar OK, vou voltar lá para o nosso código. Tá? Então, eu usei aqui esse message box para poder descobrir qual é o código que eu queria. E o que eu vou fazer agora? Essa ação toda de exclusão só vai acontecer quando eu usei o botão delete. Então, eu vou usar aqui if keycode igual a 46 then. Ou seja, se o código do teclado que foi utilizado foi 46, ou seja, delete, então eu vou executar uma função. E aqui eu vou deixar um end if. E essa função é justamente fazer a exclusão da nossa categoria, caso a pessoa tenha optado por isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir também algumas variáveis, muito parecidas com as variáveis que a gente já utilizou em outros momentos desse nosso projetinho. Então, eu vou ter um dim w as worksheet. O que é isso, pessoal? Eu estou falando que w é uma gaveta ou uma variável do tipo planilha, mas ainda não falei qual planilha. Vou deixar aqui também um dim lim as double. Tá? Então, o que é isso também, galera? Eu estou falando para ele o seguinte, olha, define lim como uma gaveta do tipo número, que eu vou usar para guardar o número da linha onde está aquela opção que a pessoa quer excluir. Tá? Depois disso, né, eu vou também definir um dim cat as string. Eu vou usar isso para salvar o nome da categoria que a pessoa está excluindo, só para poder fazer minhas mensagens de texto ficarem mais curtinhas e tudo mais. Além disso, dim conf as string também. Eu vou usar essa variável para poder salvar a resposta da pessoa quando eu perguntar para ela. Tem certeza que você vai excluir esse item? E essa resposta vai ser salva dentro de conf. Tudo bem? Depois que eu fiz isso, eu também preciso fazer o set, né, a configuração de W, igual a minha PL sistema. Ou seja, antes eu falei para ele, W é uma worksheet, é uma planilha. Agora eu estou dizendo, W é justamente a planilha sistema, nenhuma outra. Tudo bem? Então, com isso, a gente está pronto para começar o nosso código. Né? O que eu vou codificar aqui, galera? Eu vou codificar o seguinte. Primeira coisa, tá? Por uma questão até de desempenho. Eu vou perguntar para a pessoa se ela quer realmente excluir aquele item, tá bom? Por quê? Se eu deixar para perguntar lá na frente, ele vai ter rodado um monte de linhas à toa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, cat é igual a mi.cbcat.value. Ou seja, pega o valor
que está na caixa de combinação desse formulário e coloca dentro de CAT, ou seja, o nome da categoria que a pessoa quer excluir. E aí faz o seguinte, conf, que é a nossa variável de confirmação, vai ser igual a MessageBox, igualzinho a gente fez na aula anterior, abre o parênteses, coloca o texto que eu quero apresentar, né? Você deseja excluir a categoria, dois pontos, espaço, aspas, e comercial, CAT. Espaço e comercial, aspas, ponto de interrogação, para ficar bonitinho. Então, isso daqui, perceba que eu estou concatenando, muito parecido com o que a gente faz lá no Excel, né? Com a fórmula texto, enfim. Então, o que acontece? Eu estou concatenando aqui o meu primeiro texto com o nome da categoria que veio como variável e depois com ponto de interrogação para ficar tudo bonitinho. Vírgula, VB, yes, no. E aqui uma questão que a gente não utilizou ainda, mas VB question. Eu posso fazer isso também, tá, pessoal? Yes, no, a gente viu na aula passada que coloca duas opções de botão, um de sim e um de não, para a pessoa realmente poder responder a essa caixinha de texto. Agora, o VB question, ele vai colocar um ponto de interrogação ali na nossa caixinha, que vai dar uma cara mais legal de pergunta para a pessoa, tá? Deixa nossa interação ainda mais bacana. Vírgula, e vou colocar um título, né? Então, eu vou colocar exclusão de categoria. Fecho aspas, fecho parênteses. Então, aqui eu perguntei para a pessoa, olha, você tem certeza que você deseja excluir essa categoria? E aí, depois que eu fiz isso, né, eu vou fazer mais um detalhe. Então, eu vou confirmar agora, será que a pessoa respondeu sim ou que a pessoa respondeu não? Então, if conf igual a VB yes. Então, se o meu conf foi verdadeiro, se a pessoa disse, né, que quer excluir, então executa uma outra função. É justamente a exclusão agora. Então, para excluir, eu preciso identificar qual é a linha onde aquela variável está, onde aquela categoria está. Como que a gente faz isso? A gente também fez isso muito parecido lá na aula anterior, mas só para a gente recapitular. Eu vou pedir para ele selecionar essa coluna inteira, usar aqui o localizar, que é o nosso Ctrl L. Aqui no textinho localizar, eu vou colocar o texto que está lá no CAT, né, que é aquilo que estava na nossa caixa de combinação. Por exemplo, teste. Vou pedir para ele configurar examinar, que é o nosso look-in, como valores, e o coincidir conteúdo da célula, que é o nosso look-at, como inteiro, que vai fazer com que isso aqui fique marcadinho nessa caixinha de texto. Depois disso, ele vai dar um localizar, encontrando aqui a linha onde está escrito teste, né? Então, ele selecionou aqui para a gente essa linha. Eu vou pedir para que ele leia essa informação, raw, e salve isso dentro de lin. Okay? Então, a gente vai fazer isso tudo para poder descobrir qual é a linha onde teste está escrito, ou a opção que a pessoa quis deletar. Como que eu faço isso lá no VBA? Lin vai ser igual a w.range, ou seja, um range dentro da planilha sistema, cifrão A, dois pontos, cifrão A, aquela coluna inteira, ponto find, que é aquele Ctrl L de localizar, what, vai ser dois pontos igual cat, ou seja, estou escrevendo o que estava dentro de cat lá na minha pesquisa, como a gente fez ali com o teste agora, look in, dois pontos igual xl values, para ele procurar em valores, e look at, dois pontos igual xl row, né? Para ele procurar a palavra inteira, que é marcar aquela caixinha que a gente viu, as mesmas configurações que a gente viu. Ponto raw, para ele pegar aquele número da linha e salvar aqui na variável lin, ok? Então isso daqui vai ajudar a gente. Depois que ele fez isso, ele vai realmente excluir essa linha. Como que eu faço isso? Se eu for lá no Excel, clicar com o botão direito e excluir, ele pergunta aqui para mim se eu quero deslocar isso para a esquerda, para cima, linha inteira ou coluna inteira. Eu vou pedir para ele deslocar para cima, ok? Para que ele jogue essas linhas para cima
trazendo, né, essa opção 6 lá para cima, ok? Então, se eu venho aqui, excluir, coloco aqui para deslocar para cima, dou ok, ele joga teste 2 para cima, justamente o que eu quero fazer lá, tá? Então, como que eu faço isso aqui? w.range, cifrão A, cifrão, aspas, e comercial, lim. Então, se for lá linha 5, por exemplo, vai ficar A5.delete, que é aquele excluir que a gente acabou de ver. Espaço, shift, percebam que é sem o parênteses, tá? 2 pontos igual xl up, tá? Que é aquele mandar para cima. Então, agora ele já excluiu. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou atualizar as opções que eu tenho dentro da minha caixa de combinação. Para isso, a gente já tem um módulo que a gente fez na aula anterior. Então, call md listas.atcbcat. Isso aqui vai atualizar para a gente. E por último, para ficar bem bonitinho, mensagem box, a categoria, 2 pontos, espaço, e comercial CAT, para aparecer o nome da categoria, e comercial foi excluída com sucesso. Vírgula VB Information. Isso aqui é um outro formato que eu gosto bastante, tá? Vou deixar aqui para vocês verem, né? Parece um i ali de informação, fica bem legal, dá até um sinal sonoro ali para a pessoa, que é bem interessante. E depois aqui eu vou manter o padrão exclusão de categoria. Então, fazendo isso, galera, isso daqui vai fazer com que você tenha toda a sua estrutura rodando, né? Ele fazendo essa exclusão, atualizando todos os detalhes. Vamos ver isso rodando na prática. Tá? Então, é sempre bom, tá? Você rodar testes por pedaços, né? Aqui a gente está fazendo todo o nosso formuláriozinho por pedaços. Pode perceber, a gente foi configurando cada partezinha do nosso sistema. E sempre a gente vai fazendo testes para ver se isso está rodando. No projeto real, né, quando eu estou fazendo um projeto para uma empresa, ou tipo, eu faço a mesma coisa. Por quê? Se você fizer um projetão e só for rodar depois os testes, você está perdido. Porque com certeza vai dar problema, isso é normal. Você vai ter digitado alguma coisa errada, vai ter esquecido alguma coisa não vai funcionar do jeito que você planejou. Enfim, um monte de coisa pode acontecer e vai começar a dar bug no seu sistema. E se você tiver feito um projeto muito grande, você não sabe onde consertar. E daí, às vezes é mais fácil até apagar e começar de novo, dependendo do jeito que está o projeto. Então, assim, fazendo pequenos testes, você já sabe, poxa, se alguma coisa não funcionar agora, a única coisa que a gente fez na nossa planilha, no nosso formulário, foi aquele keydown que a gente acabou de colocar. Então, tem alguma coisa de errado só ali, tá? Então, sempre façam pequenos testes. Não deixa para fazer um teste gigante no final, porque senão você está perdido, tá? Então, vou selecionar aqui teste e vou apertar delete. Opa. Aqui, olha, o que aconteceu? Eu mesmo acabei de falar sobre isso e cometi um erro aqui na minha digitação. Ele me deu ali, né, bloco if sem end if. Por quê? Eu abri aqui, olha, if conf VBIS then e coloquei só end aqui embaixo. Então, olha como é bacana essa questão do tab, né? Então, para mim fica muito claro. Como a mensagem falava que estava faltando um end if, eu olhei end if, end if. Então, aqui eu já percebo claramente que está faltando o if ali, que eu esqueci disso. Isso acontece, tá? Isso é natural. Vou rodar. Então, ele já identificou, olha, você deseja excluir a categoria teste? Primeiro, eu vou dizer que não, tá? Então, não quero. Teste continua aqui, olha, não excluiu. Vou selecionar de novo, apertar o delete de novo. Perceba que agora o erro não aconteceu, né? Então, você deseja excluir a categoria teste? Sim, né? Então, o teste sumiu, a categoria teste foi excluída com sucesso, ok. E teste não existe mais aqui nas nossas categorias, né? Não é mais uma opção, ok? Então, pessoal, perceba que funcionou aí perfeitamente para a gente, beleza? Próximo passo que a gente vai fazer aqui com relação ao nosso formulário é o seguinte: essas nossas caixas de texto, né, de valor de compra e valor de venda, elas têm uma questão um pouco
particular. Elas falam de dinheiro. Né? E eu tenho um jeito meio específico de tratar com dinheiro dentro de formulário de VBA, que é o que eu vou mostrar para vocês. Na aula de hoje a gente vai começar a fazer a configuração dessas duas caixinhas, tá? Por quê? Eu quero deixar para falar da parte de formatação do dinheiro sozinho, né? Numa aula específica, falando só disso, para ficar bem detalhadinho, porque ali às vezes o pessoal se confunde um pouquinho, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui hoje? Já que a gente já falou do keydown, ali que coletou esse delete para gente, agora a gente vai entender como é que funciona o keypress, né? Que coleta símbolos, né? Que coleta ali os números, letras e caracteres especiais que a gente tem no nosso teclado, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai impedir que a pessoa possa escrever letras dentro dessa caixinha de texto. Então, não vai mais ser permitido escrever letras nas caixinhas de texto de valor. Como que eu faço isso? Eu vou começar aqui pela minha caixinha da esquerda, que é o meu valor de compra. Então, TB compra, eu já tenho o evento Enter, eu já tenho o evento Exit. Eu vou adicionar o evento keypress agora. Então, antes eu tinha usado keydown, porque eu queria pegar o delete. Agora eu vou usar keypress, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, né? Então, o que ele tem aqui para mim? Ele traz um tal de byval, né? Então, Kiosk, né? O Kiosk 2 ali, que é aqueles códigos que eu comentei mais cedo. Como é que eu descubro? Eu não quero que a pessoa escreva nada, né? Nada que não seja número. Então, eu não quero nem a vírgula aqui, tudo bem? Então, você pode falar, Lucas, mas tem o ponto separador de milhar, tem a vírgula para separar centavos. Aqui, a pessoa não vai colocar ponto, a pessoa não vai colocar vírgula. Vocês vão entender melhor isso na nossa próxima aula, tá? Mas eu quero só os números mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou colocar um message box, mesma estratégia que eu usei lá no outro. E ASCII, só tem que tomar cuidado que o nome do código aqui é diferente. No keydown, a variável era keycode. E aqui no kiosk, no keypress, a variável é kiosk. Né? Então, o que acontece? Uma dica é, os números, eles estão em sequência na tabela ASCII. Tá? Se você quiser pesquisar uma tabela ASCII e tudo mais e ver os códigos, funciona. É até legal para você conhecer, caso você não conheça. Mas, se você quiser só se lembrar de forma rápida, eu posso usar isso daqui para me ajudar. Tá? Então, eu vou rodar aqui o formulário, eu vou vir aqui na nossa caixinha de texto e vou apertar o botão 0, tá? Então, perceba que press também roda antes de escrever o formato, tá? Então, o símbolo. 0 é o número 48, é o código ASCII 48, tá? Então, vou dar OK, apareceu o 0 lá. E agora eu vou apertar o 9. 9 é o número 57. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu quero liberar só números, eu vou liberar todos os códigos que estão entre 48 e 57. Né? Então, simples assim. Né? Então, como é que eu faço para fazer isso? Né? Eu vou fazer uma questão bem bacana, bem simplesinha, inclusive. Tá? Que é o seguinte, olha, if, né? Falei que if a gente usa o tempo todo, né? Kiosk maior, ou até vou começar aqui, menor do que 48. Então, se ele for menor do que 48, eu já sei que está abaixo do zero. Não é número, é qualquer outra coisa que não é número. Or, eu posso fazer isso daqui, olha. Ou, uma outra pergunta. Kiosk maior do que 57. Então, olha que legal. Aqui eu estou usando uma estrutura um pouco diferente de if. Eu estou fazendo duas perguntas no mesmo if, usando o ou ali como uma auxiliar, digamos assim. Então, se ou for menor do que 48 ou for maior do que 57, quer dizer que não é número. Then, então, kiosk é igual a 0. Olha que interessante. E aqui eu não preciso de end if. Por quê? Porque esse if foi resolvido numa linha só. Eu posso fazer isso quando o código é pequeno. Tá? Então, dessa forma, fica muito mais tranquilo. Porque, olha, eu tenho a pergunta, então, kiosk é menor do que 48. A segunda pergunta,
ou que ASCII é maior que 57 e a solução. Então, que ASCII igual a zero. O que é zero? Se você olhar lá na tabelinha ASCII, o número zero, o código zero, representa um negócio chamado null, que é vazio. Então, é como se ele desligasse, é como se fosse nada. Né? Então, ele vai substituir qualquer coisa que seja diferente de número por nada. Né? Como que isso funciona? Se eu vier aqui para a nossa caixinha de texto e apertar um número agora, ele me deixa, olha, todos os números, de 1 a 9. Posso até colocar o 0 ali também, né? Então, de 0 a 9, todos os números estão ali. Agora, se eu apertar qualquer letra, ele não vai deixar, ele não vai funcionar. Só que, como vocês bem se lembram, o keypress não pega Enter, não pega Tab e não pega Delete. Então, se eu der Tab, o Tab continua funcionando, tanto Tab quanto Shift Tab ali para poder navegar. Porque como ele não é acionado pelo keypress, eu nem preciso me preocupar com ele. O backspace funciona, né? O delete funciona com função de delete mesmo e tudo mais. Tá? Então, fica muito bacana desse jeito, porque a pessoa realmente só vai poder preencher números agora, ok? O que eu posso fazer além disso? Né? Eu vou fazer a mesma coisa agora para outra caixinha, para deixar as duas já no mesmo nível aí, ok? Então, eu vou vir na caixinha de venda. Do mesmo jeito, eu vou adicionar aqui o evento keypress e eu vou colocar o mesmo if que a gente fez lá dentro de compra. Né? If que ASCII menor, né, do que 48, or que ASCII maior do que 57, then que ASCII igual a zero. Então, eu fiz a mesma coisa. Agora, essas duas caixas funcionam apenas utilizando números. Tudo bem? Então, isso daqui, galera, deixa a nossa estrutura bem mais bacana, bem mais interessante. Tá? Então, o que eu vou fazer? Além disso, eu vou fazer mais uma modificação, né? Antes aí da gente concluir esse vídeo de hoje, que é justamente para a gente poder deixar essas caixinhas bem legais. Eu vou voltar aqui na TB Compra, no evento Enter. Tá? Então, a gente vai fazer uma modificação aqui no evento Enter dela. O que a gente vai fazer? Se, né, ela estava lá com um texto padrão, valor de compra, e a gente entrou nela, ele está deixando ela empty. Eu vou tirar esse empty daqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, olha, como R cifrão, R cifrão dentro de aspas, porque isso aqui é um texto, espaço 0,00. E não vou mais jogar ela para preto, ok? Não vou mais jogar ela para preto, beleza? Aí o que acontece? Depois, no evento exit, eu vou fazer quase que a mesma coisa. Porque agora eu não quero mais o empty, eu quero aquele texto lá, olha. R cifrão 000. Então, olha que interessante. Agora, ele vai rodar... Eu estou substituindo vazio pelo valor de zero de dinheiro. Eu vou fazer a mesma coisa lá no venda. Tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso daqui a pouquinho. Então, R cifrão espaço 0,00. Fecho aqui as minhas aspas. Vou tirar aqui a mudança de cor. Né? Desse jeito, né, eu posso até fazer isso aqui fora do bloco if e tudo mais, né, mas não vou ficar mexendo tanto por enquanto. Aqui no exit do venda, a mesma coisa. R cifrão 0,00. Beleza. Vamos rodar isso para você entender melhor. Né? Então, agora, quando eu entrei na caixa, já ficou dinheiro. E quando eu saí, ele voltou. E ele não fica mais vazio, ficou dinheiro ali dentro. Por quê? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula? A gente vai fazer com que, quando a pessoa escreva, ele vá preenchendo os números, formando essa estrutura ali de dinheiro. Né? Então, vou colocar 1, ao invés de aparecer esse 1 aqui no final, ele vai pegar os centavos, né? Vai virar 1 centavo. Aí coloquei 0, depois 1, vira 10 centavos. Coloquei mais um 0, ele vira R$1. Né? Parecido com o que a gente faz em alguns sites e tudo mais. Tudo bem, galera? Então, eu não vou continuar por hoje. A nossa caixinha de texto vai sair da nossa aula 8, justamente para a aula não ficar muito longa. Né?
Eu espero que você tenha gostado dessas mudanças que a gente fez aqui no nosso formulário, da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão que não ficou muito clara para você, deixa aqui nos comentários. Nas descrições tem o link de todas as outras aulas. Tem também o link das minhas redes, então você pode entrar em contato comigo. Lá nas redes também eu divulgo quando a gente tem novas vagas, né, das turmas do Formule C, né, então das turmas de treinamento do Formule C. A gente tem curso de Excel básico, intermediário, a gente tem curso de Excel avançado, temos curso de VBA também, então tem bastante coisa mudando que é bem legal. Eu aconselho, segue a gente nas redes, tem muita coisa bem legal. E para o ano que vem, agora que a gente está no finalzinho do ano, para o ano que vem a gente está planejando muitas outras coisas bem interessantes aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.